A bandeira da poesia pede licença para nesse recinto adentrar. Vem trazendo música, alegria e cultura popular. Porta, janela, portal, linha de pipa, salto portal. O verso trago na memória, a merenda no bordão. Sejam todos bem-vindos ao nosso sarau. Chega de maldade, violência e hipocrisia. Pratique poesia, porque palavras de poesia não tem hora certa. Toda hora é hora, hora. A poesia não se define, não se entrega a quem a queira compreender. Poesia não é coisa pronta, é súbita, não é para entender. Poesia é para comer. Depois, validar os bens, abrir caminhos no mundo, ainda que o mundo cuspa na cara da gente. E como já dizia Pablo Neruda, Fernando Pessoa, Mário Quintana, o dever dos poetas é cantar com seus povos e dar ao homem o que é do homem: sonho e amor, luz e noite, razão e desvario. Porque hoje é hoje, ontem se foi, não há dúvida. Aqui me abri aos três e juntos proclamamos, ainda que por alguns instantes apenas, esta será a nossa casa, construída com sons de sino, de mar, ornada com poema, música e arte. Podem passar, podem entrar, porque a vida é passageira, mas basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira. Nossa grande missão é fazer com que a nossa região, a nossa cidade, habitue-se, à cultura de eventos acadêmicos, em especial no que tange à linguagem e à tecnologia. E a gente tem construído com vários professores de diversas instituições aqui da região, a gente tem o GELDES, que é o nosso grupo de estudos linguísticos e literários, que é um grupo, que está nascendo aí. Esse foi o primeiro evento, a primeira atividade desenvolvida aqui desse grupo de estudos. Está sendo uma experiência muito legal. Eu acho que as pessoas estão saindo daqui com uma nova carga, uma nova bagagem para usar na sua vida profissional. E eu acho que esse evento vai repercutir depois que acabar. Eu acho que as pessoas vão falar desse evento e indicar para os próximos. E o desafio nosso foi justamente começar. Todo começo ele é difícil e até criar a cultura que nós desejamos, ela é demorada. Mas nós não temos medo de desafio, até mesmo porque o Cefet já há 10 anos na região, é a missão dele fazer com que o seu diálogo com a comunidade, ele realmente aconteça de fato, e em especial nessa interação com as pessoas. A linguagem é o nosso, digamos assim, o nosso carro-chefe. Falar de literatura em tempo de tecnologia é um grande desafio, ainda mais para crianças, adolescentes e até para adultos. Então, por isso nós tivemos a ideia, a nossa comissão organizadora é um grupo muito bom de trabalho, pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Tivemos, assim, aceitação imensa com a comunidade cefetiana e também com a comunidade varginha. Participei do primeiro ciclo, uma oficina de jornalismo literário, foi uma grande honra e a expectativa é que para os próximos anos a participação aumente, nós tenhamos mais alunos de todas as instituições da cidade e da região participando, porque iniciativas assim de ciência, de produção de conhecimento são sempre relevantes para todos os envolvidos e para as instituições. A interação foi bastante interessante, os alunos já tinham conhecimento prévio, já tinham repertório, então também puderam contribuir, trazendo seu conhecimento, sua vivência, e é bom para que a gente veja o quanto o nosso curso também, UNIS, está bem desenvolvido e tem gente bacana saindo como egresso. O destaque na questão do jornalismo literário é a atualidade, continua atual ainda nos dias de hoje, ainda que haja outros meios, o jornal
e o livro sempre vão estar presentes, sempre serão relevantes meios de comunicação e de expressão da cultura. O teatro é um aliado da literatura no ponto em que ajuda o aluno a se aproximar do texto. Ele lê mais, ele se interessa, ele precisa preparar as falas, ele precisa adaptar, ele precisa modificar um pouco o texto para reduzir, para que aquilo caiba no tempo que ele tem. Então, de alguma forma, o aluno lê, o aluno entra em contato com o texto literário, com o texto dramático e desenvolve a autoestima, recupera a sua autoestima, percebendo que ele é capaz, que ele dá conta, que ele consegue, que ele sobe num palco e encara uma plateia. E isso vai ser muito importante para ele depois como profissional. Foi uma turma boa, muito interessada, que queria saciar muitas dúvidas e beber daquele conhecimento, muito interessada. Eles perguntaram, participaram, fizeram ali uma integração que eu propus, uma dinâmica. Vieram, depois de toda a teoria, do passo a passo, de como trabalhar o teatro com a literatura em sala de aula, viemos aqui para o auditório e um grupo de teatro, alunos meus, que apresentaram para mim, fizeram para eles a peça O Bem Amado. Metamorfoses literárias na era digital, justamente pela necessidade que nós percebemos desse tipo de material chegar sobretudo à escola. Então, esse simpósio é uma forma de nós difundirmos melhor, porque infelizmente fica mais restrito à academia, ao mundo acadêmico, aos pesquisadores, às revistas científicas. Então, para esse público geral, nós fizemos esse simpósio, sobretudo voltado a educadores e a alunos de graduação, justamente nessa tentativa de difundir melhor esse trabalho que já existe, que é consistente e que é possível o que é mais bacana, né? É possível de qualquer um acessar, justamente porque ele está no mundo virtual. De casa, acaba-se a última porta. O resto é o chão do abandono. Um poeta na noite morta não necessita de sono. Andar, perder o seu passo na noite também perdida. Um poeta vencendo espaço nem necessita de vida. Andar, enquanto não sente Deus que seja a noite andada, porque um poeta indiferente anda por andar somente, não necessita de nada. Na oficina, foi uma oficina que nós tivemos professores e nenhuma conhecia o site de literatura digital. E realmente quando a gente se depara, há uma surpresa e um encantamento. A surpresa por saber que existe tanta coisa disponível e a gente não conhece, e o encantamento porque é um trabalho muito bom que a gente encontra nesses sites. Então foi bastante produtiva, nós deixamos uma lista com mais ou menos 8 sites que justamente tem esse trabalho de poesia digital, e fizemos alguns trabalhos na oficina que podem ser replicados em sala de aula e claro que também melhorados, né? Porque cada professor tem seu estilo, então foi somente assim uma forma de adentrar esse mundo que depois pode ser explorado em sala de aula. Então o resultado foi bastante positivo. A primeira necessidade, que é assim mais patente, os recursos tecnológicos como tablets e celulares que são constantemente usados pelo aluno e geralmente é um embate entre professor e aluno por causa do uso desses aparelhos tecnológicos. E a literatura digital, ela é uma forma de associar o ensino com esse aparato tecnológico que hoje já é tão acessível para o público em geral, sobretudo para adolescentes e para os jovens. Então, daí a necessidade, assim, tanto a necessidade de tornar essa tecnologia aliada do professor, quanto a possibilidade que a literatura digital oferece para isso. Se a gente pegar, por exemplo, o poeta Augusto de Campos, que é um poeta da poesia concreta, que já começou com um trabalho visual, de unir a poesia com linguagem jornalística, com outros tipos de linguagens da poesia,
Desde a década de 50 ele começa com isso. No trabalho digital a gente pode falar que desde a década de 70 nós já temos trabalho sendo produzido no ambiente hipermídia. Então hoje nós temos, por exemplo, o próprio Augusto de Campos, que transpôs vários de seus poemas para a hipermídia. Nós temos o André Valias, nós temos o poeta Rui Torres, Melo Castro, o Sérgio Caparelli, Paulo Alfarone e vários sites que reúnem uma série de vários artistas, que não fiquem um só, mas tem uma série de artistas que fazem esse trabalho com a poesia digital e também com arte digital, que não se limita só ao poético. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim eu estava aqui, quando te achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara saia, sonhei, saia, saia, ainda não. Oh, amara saia, sonhei, saia, saia, ainda não. Eu sou professora do ensino técnico do IFSU de Minas, aqui do campus Três Corações, e eu penso que nós temos que mostrar um pouco como é que é o chão da sala de aula. Então eu mostrei como que a pesquisa ela pode ser dada no dia a dia, através de atividades simples que geram projetos bons. Projetos, até inclusive eu apresentei um projeto que é patrocinado pelo FAPEMIG, e são assim, trabalhos simples e que dão resultados. Eu falei sobre o projeto que eu tenho um bolsista na FAPEMIG, em que nós pesquisamos na internet o material didático para ser dado nas aulas de inglês. Então, quando a proposta veio do Estado, nós pensamos assim, o que fazer, como fazer, e pensamos grande, depois que nós fomos chegando à conclusão que fazer coisas pequenas, que é uma pesquisa de internet com meninos de segundo grau, daria muito mais resultado do que imaginar coisas grandes que nós não teríamos orçamento ou infraestrutura para isso. É um tema muito importante para a formação, essa metamorfose digitais, num tempo em que a linguagem ela está mudando completamente. Nós que atuamos na sala de aula, né, trabalhamos com o letramento dos alunos, que buscamos novas perspectivas para o ensino e para a melhoria do ensino na escola pública. É uma alegria ter um evento dessa qualidade, com palestrantes tão bem, né, renomados, preparados, e discutir temáticas que possam reverter para as políticas que acontecem na sala de aula. Hoje nós temos indicadores de leitura no Brasil muito deficitários, grandes problemas relacionados aos vários letramentos, ao acesso à cultura escrita e à cultura digital. Apesar de estarmos numa cidade, né, que é um grande centro regional, temos ainda escolas públicas sem acesso ao letramento digital, crianças, adolescentes e jovens que não têm acesso a esse conteúdo. Então, capacitar os servidores, capacitar os professores, capacitar a escola para fazer o melhor trabalho possível, é uma alegria poder participar desse processo. Eu participei da oficina que discutiu como trabalhar a produção de texto com qualidade, como escrever texto bem. Por que eu fui para essa oficina? Eu sou professora de língua portuguesa, trabalho na coordenação pedagógica, na coordenação de professores que trabalham com a linguagem. E o trabalho com a linguagem não é privativo da aula de língua portuguesa. Escrever bem é um patrimônio, é uma arma de luta, inclusive, do ponto de vista da colocação da cidadania, do sujeito, do cidadão, do aluno. Então, a gente aprender sobre isso, discutir sobre isso foi fundamental. A professora Valéria, que ministrou a oficina, fez com a maestria, trouxe experiências de docentes de muitos anos em sala de aula e trouxe também uma discussão muito interessante sobre como levar esse aluno a escrever melhor. É um papel, né, da escola pública ajudar o aluno a trabalhar com isso. Por isso eu estou aqui. A minha palestra é sobre intermedialidade, a literatura, um olhar sobre o ensino de literatura na época do texto multimídia. Eu acredito que é quando eu falo exatamente da mudança de paradigma que a gente tem que estabelecer hoje, quando a gente pensa em ensino, não só de literatura, acho que em educação de uma forma geral, mas pensando especificamente no ensino de literatura, né, a gente tem que começar a perceber a literatura de uma outra forma, sob um outro olhar. Eu gosto de ver a palestra, mas como um bate-papo, eu não gosto muito dessa, eu até nem gosto disso não, palestra, eu acho que a coisa tem que ser uma troca de informações mesmo, né? Sim. A gente tem que trocar informação. Então, assim, o que eu gostaria mesmo que acontecesse é que houvesse esse retorno, né, de quem está assistindo, que eles realmente participassem, que eles
também a contribuição deles para aquilo que eu estiver falando. Para mim, o maior desafio é a gente começar a ver literatura além do texto escrito apenas. A gente começar a perceber que a literatura está muito além daquilo que a gente acha que é literatura. Né? Porque a gente tem uma percepção de que a literatura ela é uma coisa hermenêutica mesmo. Ou seja, é aquele texto que está escrito ali no papel que eu vou ler e aquilo ali é um texto literário. Só que a literatura ela extrapola isso. Né? A literatura ela pode ser a imagem, ela pode ser um texto contado só com imagens, por exemplo, isso também é literatura. Ela pode ser um texto contado só com movimentos do corpo, só com mímica. Então você não precisa exatamente do texto escrito para ser literatura. Então eu acho que assim, o grande desafio para a gente modificar essa visão, essa percepção educacional da literatura é a gente aceitar essa outra forma de perceber a literatura e aí a gente consegue ver a literatura dentro desses parâmetros que são hoje o da mídia mesmo, né? da literatura multimídia, né? Que se vale desses recursos todos que a gente tem hoje. A interação foi ótima, as pessoas já chegaram assim com disponibilidade, assim, fazendo a roda de apresentações no primeiro momento, as pessoas já têm um certo interesse, inclusive já trabalhando com a questão das mídias no universo escolar, então as pessoas já tinham assim, uma maturidade, uma caminhada nesse universo, então foi um momento especial de partilha também, mais do que de exposição ou de apresentação, então foi um momento oportuno de partilha também. E vinha esse simpósio para ministrar uma oficina que se chama Cinema como Ferramenta Didática. E o propósito do simpósio como um todo é a discussão das mídias e de que maneira essas mídias podem ser utilizadas como ferramentas didático-pedagógicas. No que me diz respeito e no que diz respeito a essa oficina que a gente trabalhou aqui agora, a gente procurou, partiu da ideia de que mesmo antes de chegada ao universo escolar, as crianças estão aí expostas a um universo midiático bastante amplo. Elas chegam, como é sabido, com cerca de 5.000 a 6.000 horas de televisão e de cinema antes de chegarem às carteiras escolares. Então, o nosso propósito é, como para o processo educativo ocorrer de maneira mais significativa, a necessidade da abertura do diálogo, da criação de uma ponte de comunicação entre professores e estudantes, nós visamos partir de um universo do qual seja o ponto de origem da formação desses indivíduos. Como em grande medida nossos estudantes são formados diante de telas, de televisores, de computadores e de cinemas, assistem filmes e as mais diversas programações televisivas e a partir disso tem toda a sua dimensão cognitiva construída conforme essa programação também, com os seus déficits de atenção, com as suas possibilidades de desenvolvimento de reflexão ou não, sabe, com uma perspectiva, com um certo olhar moldado de acordo com determinadas programações. Então, o objetivo dessa disciplina é partir desse universo, que é o universo básico de formação dos estudantes, com a perspectiva de ampliar o olhar e o senso crítico dos mesmos em relação a essa programação. Então, partimos da ideia de uma educação dos sentidos, para que a gente possa promover um olhar para além da tela, partindo da tela, buscando visualizar quais são as possibilidades de explorar esse conteúdo e trazer ele, linkar ele, conectar ele com os conteúdos disciplinares, promovendo aí discussões interdisciplinares, inclusive, dado a polissemia da linguagem cinematográfica, de um filme ou mesmo de um documentário ou de outra programação televisiva, nós podemos extrair dali diversas interpretações, diversos significados. Então, isso demanda a possibilidade de que o mesmo filme possa ser explorado por diversas disciplinas que fazem parte do currículo escolar. Então, o uso do cinema também é uma ferramenta assim, viável e bastante interessante no sentido de promover o diálogo entre as disciplinas na escola que atualmente se encontram bastante fragmentadas. É outra possibilidade aí aberta com a questão do cinema enquanto ferramenta pedagógica.
Então, no sentido de procurar promover um olhar para além da tela, visualizando que os alunos chegam à escola com o olhar limitado àquilo que está estampado na tela ou que está projetado na tela. O objetivo, por excelência do professor, é construir uma ponte, uma mediação que construa a possibilidade de olhar ou extrair, a partir daquilo que é projetado na tela, as mais variadas possibilidades, o desenvolvimento de um senso crítico que os leve a pensar de que aquilo é projetado na tela é construído, é o resultado de uma construção humana passível de interesses sociais, culturais, econômicos, políticos e o que quer que seja, levar a uma compreensão do cinema enquanto uma linguagem no primeiro momento e a partir disso usar essa linguagem como um instrumento que cause a abertura necessária para que a exploração dos conteúdos nas mais diversas disciplinas possam ser explorados. Na nossa oficina a gente falou um pouquinho sobre literatura e discurso, mais especificamente sobre o papel do leitor, das possibilidades, né, de atribuir diversos sentidos para o mesmo texto. Né? Por que leitores diferentes fazem leituras diferentes de um texto que foi igual para todo mundo? Né? Então a gente procurou analisar como que o nosso papel enquanto sujeito, enquanto leitor, influencia no nosso texto, né? No texto que a gente, não só no nosso texto, mas no texto lido, né? Especificamente. Bom, fiquei muito feliz, né, de poder estar aqui apresentando essa oficina no primeiro CIL, né, e feliz também de poder contar com a presença dos meus alunos e ex-alunos também, de colegas de profissão que vieram prestigiar aí a oficina. Bom, eu espero que esse primeiro CIL, o evento como um todo, né, ele seja aí um grande pontapé para a gente começar a pensar mais sobre os estudos linguísticos e literários aqui na cidade de Varginha, né, e que isso faça muita diferença para os nossos alunos, para o nosso curso de letras no UNES, né, que a gente consiga aí, valorizar mais esse campo de estudos que é a área de linguística e literatura aqui na cidade de Varginha. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar